E talvez aqui, quando nós estamos falando de recuperação mesmo da empresa, o que ela precisa para ela voltar a performar? Porque às vezes o início do problema começa desse tamanho. Sim. Esse talvez seja o momento, né, do produtor rural de falar, olha, deixa eu entender, ou da empresa, enfim, vinculado ao agro. Será que aqui não é o momento de eu olhar para o mercado e falar, olha, eu preciso passar isso para você, mas também você tem que olhar para o lado, você vai olhar para o lado do produtor e da empresa, ela fala, se eu passar isso, eu passo desconfiança do mercado. Então, realmente, precisa ter uma maturidade dos dois lados, né, para que isso talvez chegue nesse momento. E vamos falar a verdade, Priscila, ninguém sai ganhando disso. Sim. Quem entrou com a recuperação judicial tem muitos problemas para enfrentar e muitas vezes sai perdendo todo o patrimônio. Quem tem o crédito a receber, muitas vezes não consegue receber ou quase nada. Então a conta praticamente não fecha muitas vezes, sem falar que é um processo custoso, né? Financeiramente é custoso, de tempo, de desgaste, e que no fim fica todo mundo lá no final, você olha, quem que ganhou? Ninguém. Todo mundo perdeu aqui. Porque vamos pensar, quem está financiando o agro, ou enfim, o credor nessa história, ele precisa ser produtor dando continuidade. Então, aqui, lembrando do nosso professor, né, que é um entusiasta, e a gente entende o lado, né, porque nós temos que entender que a ferramenta ela tem que ser bem utilizada, mas o mercado ele não olha assim. Eu acho que tem um problema também aqui, Priscila, que é aquela má utilização. Eu lembro das primeiras recuperações judiciais que eu participei, as primeiras do agro, você olhava praticamente uma fraude escancarada, não precisava de muito esforço. Quer dizer, a empresa que estava entrando em recuperação judicial do agro ou o próprio produtor, ele, vésperas de entrar em recuperação judicial, ele toma crédito, né? ele escoa a produção dele para terceiro que nem era credor dele. Então era escancarado. Você olha essas recuperações judiciais e fala, escancarado que aqui ele desviou patrimônio, ele desviou produção, ele se alavancou meses antes, então ele chegou na fidúcia, na confiança de um banco e falou assim, olha, você tem mais tanto de crédito? Uma cooperativa, ela, tô precisando, ela olha, até tenho, estou fazendo dificuldade. Não, mas eu tenho para você, eu confio em você. E ele já estava falido, ele só pega aquele dinheiro, desvia, não utiliza para a finalidade da empresa, para se capitalizar como pessoa física, e a gente viu muito isso acontecendo. E até, assim, ainda que não chegasse nas vias de uma recuperação judicial, a gente vê muito dessa dificuldade quando você está recuperando um crédito. Se eu brinco com os clientes, contra a má-fé não tem remédio, né? E a criatividade para fraude está cada vez maior. Mas a gente tenta se blindar com instrumentos, com garantias, com contratos bem formalizados. Mas quando o sujeito quer fraudar, como você colocou, o que é muito comum? Ele vai, começa a se alavancar, aí ele sai da atividade. Só que ele não sai da atividade. Então ele coloca, às vezes é o filho, ou é uma ex-esposa, que não é ex-esposa, porque você entra em rede social, estão lá como casal, então ele faz um divórcio simulado, ou cria uma pessoa jurídica, uma agropecuária, e na hora que você faz uma investigação patrimonial mesmo, de entender como que é o fluxo da operação desse produtor, aonde que está realmente gerando caixa, a própria produção, teve casos lá que a gente vai olhar, inscrição estadual, onde que está sendo a produção dessa agropecuária? É o mesmo imóvel que o cara produzia. Né? Ou agora está no nome do filho, o filho nem é produtor, o filho ainda é um... É um médico, é um médico, está estudando, fora do país. É um estudante, enfim. E aí quando você consegue amarrar todas essas pontas, é mais difícil num processo, mas a gente consegue muitas das vezes para dizer essa fraude e que existe um conluio, uma sociedade de fato operando ali. E aí a gente precisa atingir esses outros patrimônios. Então, o ideal, do ponto de vista da prevenção, é antever esses cenários. Então, no momento que eu vou conceder um crédito, eu já sei que ele opera como grupo econômico. Eu já sei, vamos trazer todo mundo para a operação. Coloca todo mundo como garantidor, como avalista. Isso é muito mais... É bonito eu falar isso, né? Parece que é fácil, porque juridicamente é fácil, você bota todo mundo para assinar. O papel aceita tudo. Mas é uma questão muito comercial. Sim. Como que eu vou chegar no meu cliente e falar, olha, não, então eu preciso que a sua esposa assine, eu preciso que o seu filho assine, né? Mas hoje a gente vê muito isso. E de novo, é a minoria que faz isso, tá? Não são
todo produtor quer fraudar, pelo contrário. A grande maioria são pessoas muito honestas, são pessoas que quando acontece de ter alguma inadimplência, porque realmente teve algum cenário fora, por exemplo, uma questão climática, não teve quebra de safra, e aí é uma outra história. A gente vai buscar uma renegociação, mas quando a gente fala de fraude, que são poucos os casos, mas quando são aqueles emblemáticos, é ter essa visão sistêmica. Como que ele está operando? Porque muitas das vezes ele vai partir para uma RJ, às vezes nem chega numa RJ, mas a gente tem a dificuldade para recuperar o crédito muito semelhante. Né? Então é preciso a gente ter uma estratégia quando vai fazer a cobrança e conceder o crédito. Né? Pensando sempre como você falou em alguns momentos atrás, a gente sempre pensa no pior cenário quando você vai estruturar a operação. Por mais que eu confie no meu cliente, eu tenho um histórico, vamos pensar no pior cenário. Se der uma dor de barriga, o que eu tenho que fazer antes para prevenir? Né? Então, vou montar uma estrutura robusta dessa operação, eu vou construir um contrato bem formalizado, vou amarrar todos os players, a gente melhora e consegue agilizar uma futura cobrança, se for necessário. Sim, e acaba praticamente inibindo uma fraude, né, Priscila? Porque eu acho que o recado disso aqui é... Você vendeu muito isso pro produtor rural. Olha, aqui tem uma saída boa para você não vai precisar, enfim... e quando hoje, vamos entender, há 10 anos atrás e o mercado atual está muito mais, vamos falar aqui, o judiciário, os próprios credores, eles estão com estruturas muito mais aperfeiçoadas para olhar e falar, isso aqui é uma fraude. E eu mostrar para o judiciário, isso aqui é uma fraude. Então, acredito que o recado aqui para aqueles que cogitam fraudar, olha, o mercado não é mais o que era antes. Em que pés estão se vendendo ainda essas questões. Outro ponto importante é a minoria. Né? Porque nós sabemos que o produtor ele passa a noite sem dormir quando está com um problema de endividamento. A produzir no Brasil é muito difícil. O produtor rural aqui no Brasil é muito difícil. Nós estamos falando de muitas intempéries, muitas variáveis. É igual nós estamos vendo agora. Você vai falar com qualquer cliente, você vai falar, estou preocupado, Thiago, preocupado com o mercado, preocupado com a questão do dólar, preocupado aí saindo do agro, olhando para a questão nossa do governo, se endividando, com a questão tributária lá em cima, não estamos investindo em infraestrutura. Então você olha já para o lado do nosso país em si, você já fica um pouco preocupado. Então você vai falar com esse produtor rural, ele está hoje, de certa forma, assustado um pouco com o que está acontecendo no mercado.